E no dia 27 de junho começa o vazio sanitário em Goiás. E sobre a importância dessa medida fitossanitária, eu converso agora com Mário Sérgio de Oliveira, que é coordenador do Programa de Grandes Culturas da Agrodefesa no estado de Goiás. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, estar participando aqui com vocês. Obrigada a você pela gentileza de atender o nosso convite, para falar do vazio sanitário para a soja, A gente sabe que é para evitar doenças, Garantir a sanidade das lavouras, em específico também aí no estado. Então, fica proibido cultivar nem manter nada aí de plantas vivas, nem aquelas que germinam após então a colheita, não é? Isso, o período de vazio sanitário, é um período de 90 dias aqui no estado de Goiás que não pode ter planta viva de soja. Nem a planta cultivada, que é aquela que o produtor planta, e nem a tigueira, que é a planta de soja voluntária, que é aquela soja que germina dos grãos que caem durante a colheita, Essa medida de não poder ter planta viva de soja para diminuir a incidência do fungo, o inóculo do fungo causador da ferrugem asiática da soja, que é a principal doença da cultura da soja atualmente. A ferrugem asiática é a dor de cabeça aí, Que pode ser uma dor de cabeça para o sojicultor. Quando encontra, então, esse resquício, quando esse fungo encontra esse resquício de uma planta, ela se aproveita imediatamente e aí dá essa sequência do surgimento da ferrugem? Isso, o fungo que causa a ferrugem asiática, ele é o fungo biotrófico, ou seja, é um fungo que se desenvolve em plantas vivas. E no caso ele é específico da soja, então ele se desenvolve em plantas vivas de soja. Então, o fato de não ter a presença da planta de soja no campo, acaba que quebra, interrompe essa ponte verde aí, que o fungo poderia fazer das plantas de soja, planta voluntária ou planta cultivável, para a cultura de verão, que vai ser iniciado o plantio ali ali no final de setembro. Hoje o produtor ele pode plantar a soja para que ela germine no dia 25 de setembro. Então, ele pode plantar até um pouquinho antes, no dia 25 de setembro já pode ter planta germinada, já pode ter planta viva no campo. Então, esse período sem a planta viva é justamente para que não ocorra essa ponte verde da soja voluntária ou da soja cultivada durante esse período de vazio sanitário para cultivo da safra de verão, que é a safra cultivada aí pelos produtores. Tem todo esse calendário aí do vazio sanitário no estado, São datas diferentes aí de outras regiões. Já está consolidado aí em Goiás, mas a ferrugem, tem tempo que vocês não encontram nas lavouras. Como é que está a presença dela por aí? Aqui em Goiás, o vazio sanitário ele existe desde 2006. Então, já tem um bom tempo, que esse vazio sanitário é feito. E assim, o que nós temos observado nos últimos anos é que às vezes aparece a ferrugem asiática nas lavouras, só que ela aparece mais no final da lavoura já, quando já está próxima à colheita. Porque o problema é quando ela chega muito cedo na lavoura e aí ela tem uma facilidade grande de disseminar, principalmente pelo vento, e é muito difícil de controlar ela. Então, onera muito o produtor, porque quando ela aparece muito cedo em alguma região, o produtor tem que fazer várias aplicações com fungicida para conseguir controlar ela. E um outro problema que tem é que os fungicidas têm perdido cada vez mais eficiência para controlar a ferrugem e não tem perspectiva de novas moléculas de fungicidas para controlar a ferrugem. Então, quanto menos aplicar, por mais tempo vão ser mantidas essas moléculas que estão atualmente no mercado, e viabilizar esse controle fitossanitário da ferrugem asiática. O vazio começa dia 27 de junho aí no estado. O produtor ele tem que cumprir esse calendário fitossanitário, para trazer esse resultado, a cada safra, um resultado positivo aí nas lavouras, porque Goiás é o terceiro maior produtor
não é, de soja. Estimativa, então, para a safra 24-25, tem para a gente, Mário? A estimativa, eu não lembro de cabeça, eu vou olhar, vou olhar rapidinho para você. Mas a gente... Dá sequência? Te dar sequência aqui, porque é bom sempre colocar, não é, o estado como o terceiro maior produtor, tem essa estimativa toda em relação à safra brasileira de soja, não é? O milho já está sendo colhido, mas na sequência a gente vai ver novamente, não é? Segundo a Conab, né, a expectativa é de mais de 20,4 milhões de toneladas de soja para essa safra. Tá certo. Agora, sim, mais de 20, né? Para a gente já ir finalizando aqui, eu queria saber de você, todo desse calendário, como é que fica a fiscalização aí da agrodefesa? Não, a agrodefesa, durante o período de vazio sanitário, antes do vazio sanitário, a agrodefesa já notifica os produtores que estão com plantas voluntárias de soja, e já durante o período de vazio sanitário mesmo, os produtores que estiverem com plantas vivas de soja, eles são autuados pelos fiscais da agrodefesa. Tem uma multa, a multa é R$ 250 por hectare de soja de planta viva durante o período de vazio sanitário. E além disso, a gente faz todo um trabalho de educação sanitária, né, junto aos produtores, divulgando a importância, né, de se respeitar o vazio sanitário, de destruir as plantas voluntárias. Como eu disse, já é uma medida bem consolidada aqui no estado, né, desde 2006. Então, assim, a maioria dos produtores, eles têm consciência e respeitam o período de vazio sanitário, porque eles sabem que vai ser um benefício para eles mesmos durante a safra de verão. Verdade, é um benefício, não é? Quando a gente vê a colheita muito positiva, com dados positivos, e o produtor ele segue esse calendário porque sabe que pode doer no bolso, como você colocou aí, multa de R$ 250 por hectare. Muito obrigada por essa entrevista hoje aqui, viu, Mário Sérgio? Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Por nada. Sempre que precisar, estamos à disposição. Tá certo. Tchau, Abraço. tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau.